Vem para a rua está aqui para discutir um tema que todos queremos saber mais sobre ele. Então, aqui nós estamos com o senador Lazier Martins, que nos recebeu na sua casa, e estamos em São Paulo com o doutor Modesto Carvalhosa. O presidente do Senado Federal não tem o direito de deferir ou indeferir pedido de impeachment. Isso não é da competência dele, absolutamente. Isso aí é da competência do próprio Senado, do plenário do Senado Federal. Quer dizer, o artigo 52 da Constituição não dá a ele nenhum desse direito. Diz claramente que é o Senado que deve processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é muito importante, senador Lazier, no sentido de que a Casa assuma essa responsabilidade, no sentido dela decidir se vai ou não processar o ministro Gilmar Mendes. Eu me congratulo com a sua vigilância, doutor Carvalhosa, com a sua iniciativa de patriota e de um homem que realmente zela pela Constituição brasileira, princípios que não vêm sendo cumpridos, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, da publicidade, contra aqueles que vêm descumprindo há tanto tempo. Então, a minha primeira palavra é de regozijo, que nós não podemos dissociar o que está acontecendo agora com o que acontecia há poucos anos atrás, onde os poderosos não eram processados e muito menos condenados e muito menos ir para a cadeia. E o senhor teve a inspirada iniciativa de propor um pedido de impeachment, que incrivelmente não está tendo seguimento. E com base nesse fato de 9 pedidos terem sido encaminhados à mesa do presidente do Senado, ele mandou arquivar 3, sem ouvir a direção do Senado, e os outros 6 estão lá engavetados. Nós não podemos indefinidamente ficar esperando, sabe-se lá para quando se desconfia que realmente o presidente do Senado não quer o andamento de um processo de impeachment, que é o clamor que os brasileiros fazem. Senador, eu fico muito contente com as suas palavras, me encoraja muito como cidadão, porque o senhor é um exemplo de cidadania também no exercício do mandato da representação popular, da representação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de lembrar que este é o ponto fulcral. Há, da parte do presidente do Senado Federal, uma prevaricação. Ele está prevaricando, ou seja, ele está sonegando o direito dos senadores de examinar a questão. E, a fazer isso, essa prevaricação dele é gravíssima e cabe também arguir o crime de responsabilidade contra ele, porque não é possível que um presidente arbitrariamente, o presidente do Senado arbitrariamente, resolva que ele é a favor ou contra, conforme as conveniências políticas que ele está no momento. O Supremo Tribunal Federal está se tornando o inimigo público número 1 do país, por culpa de alguns dos seus membros, que na realidade, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal é composto de gente da maior dignidade, da maior competência, da maior respeitabilidade. Pois uma minoria deles, e dentre eles o líder dessa minoria, tem criado danos morais à República Brasileira de uma maneira devastadora. Não é apenas o ministro Gilmar Mendes, é uma trinca que conspira contra o direito, contra a justiça, contra os anseios nacionais. Lewandowski, Dias Toffoli, que foi funcionário de José Dirceu, e agora Gilmar Mendes, e esta decisão de anteontem, que se constitui numa verdadeira bofetada nos brasileiros. A colocação em liberdade de José Dirceu, notório corrupto, condenado a 30 anos e 9 meses, e ainda com mais processos para responder, vai para casa sem tornozeleira, sem nenhuma medida que dê uma satisfação aos brasileiros que querem, de uma vez por todas, combater, mas para valer, esta corrupção que campeia pelo país afora há tanto tempo. O ministro Gilmar Mendes agiu de uma maneira tão errática em todos os seus julgamentos que é difícil elencar não só os 9, mas muito mais do que ele tem feito. Ele, naturalmente, está incidindo pela lei, pela Constituição, no crime de responsabilidade, mas não deixa de ser um crime comum também. Se é um crime comum, como é que um ministro realmente julga questões do escritório da mulher dele? Depois ele julga também questões
de afilhados de casamento dele. Depois ele julga contra todas as decisões dos tribunais, no sentido de prender e repreender, de prender novamente vários réus. Ele vai soltando todos os réus sem nenhum fundamento. Ele também agora está evidenciado por vídeos que nós temos agora aqui já em mãos para entrar com processo crime contra ele também, junto à Procuradoria-Geral da República, no sentido de que ele solta pessoas que dão donativos a tal do Instituto de Direito Público que ele tem, e ele embolsa parte desse dinheiro também. Tá, no vídeo que ele faz com a secretária dele, está lá registrado que ele embolsa parte desse dinheiro. Quer dizer, é uma pessoa absolutamente marginal que nós temos dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele é um marginal. E depois a questão desta libertação de 21 presos durante um mês e pouco, como aconteceu nos últimos tempos. Então a população tem razão pela indignação, pela desolação com o Supremo. Não é por outra razão que o primeiro projeto de lei que ingressei, aliás, uma emenda constitucional, a emenda 35, logo que cheguei ao Senado, no sentido de mudar a sistemática da indicação dos ministros do Supremo,